Yacht Clube de Ilhabela copia veleiros índios? Marina Porto Belo, aqui Veleiro Galdério, alguém na escuta? Eu tenho 5 travessias assim, Rio Grande, Paraty, Florianópolis, Rio Grande Camboriú. Algumas assim eu já consegui fazer, pretendo não parar por aí. Que demais! Duda, como você conseguiu participar de uma tripulação pela primeira vez? Eu já estava com planejamento, já tem bastante tempo que eu quero dar uma volta ao mundo de veleiro. Um amigo meu, que foi convidado pelo Tony, que é skipper aqui, disse, nós vamos levar um barco para Paraty e não quer ir junto? Aí era tudo que eu queria, né? E tava bem naquela época que eu tava pensando em comprar um barco, tava planejando de subir o Brasil, sabe? Um dia, né? Não agora, mas o plano é esse. E aí acabou que eu topei a travessia, foi muito legal. E quando eu fiz o meu primeiro turno de noite, eu tava timoneando assim aquele vento de popa, a gente tava com asa de pomba, né? Abre uma vela para cada lado. E aquele barco deslizava no silêncio assim suave, aquele monte de estrela. Aí pela noite eu decidi, é assim que eu quero viajar, que eu quero sair para conhecer o mundo. E aí foi, desde aí então ele começou a me convidar para mais travessias. Certo. Você disse que estava pensando em comprar um barco. Como foi que você começou a pensar nisso? Você já conhecia alguém desse meio antes? Eu queria conhecer a Lagoa dos Patos. Aí eu pensei, eu vou comprar um veleiro. E aí eu vou fazer de veleiro. Aí eu disse, mas eu não tinha dinheiro para comprar um veleiro. Aí eu comecei a diminuir. Vou ver se eu pego um laser, alguma coisinha assim. Aí também não deu. Aí eu fiquei pensando assim, eu tenho um caiaque. Aí eu acabei, porque eu passei em 2007, eu fiquei 21 dias remando pela volta da Lagoa dos Patos. Foi indo assim, e aí a vela mesmo veio depois do caiaque. Meu primeiro foi o caiaque. Consegui comprar meu barco, aí comecei a entrei pro clube aqui, né, que é mais vela aqui, mesmo que o clube em Pelotas é mais gente da vela, comecei a me enturmar, e aí vem um convite de um lado para uma regata, aí outra pessoa convida para ir passear, e vai te enturmando e vai surgindo possibilidades assim de entrar nesse meio. Esse barco é um Marbe 24 pés, ele foi construído em 87, eu comprei ele de um tio meu. Aí acabou que esse barco estava em São Lourenço. Acabei gostando do barco, ele estava há 8 anos parado. Sujo, assim, tapado no limo e coisa. Aí eu olhei o casco assim, achei legal o casco e coisa. E também estava dentro do que eu poderia comprar. Aí disse, então vamos fechar esse barco. Aí fui lá no outro dia, dei uma limpei assim, deixei ele brilhando, aí vi que ele ficou branquinho e tal. Realmente era uma sujeira, claro, tem coisas para fazer e tal, tem alguns lugares que entra água, uma infiltração e coisa e tal. Mas aí acabou que comprei. Aí fomos eu e o Gomes, um amigo meu, para São Lourenço para buscar o barco. E aí fazia um tempo já que a gente não velejava. E a gente chegou lá, olhou os cabos e tal, esse aqui é o da Grande, esse aqui é o da Genoa. Demos uma olhadinha, o motor estava revisado e coisa. Então vamos embora. Aí a gente saiu. Aí quando a gente chegou próximo da Ilha da Feitoria, a gente perdeu o leme. Caiu o leme, se for. Aí foi aquela correria assim, né? O barco ladeou, a gente tava com vela. E o barco deu uma ladeada e baixa o motor e liga, e o motor não queria pegar, e a gente puxando cordinha. E pra variar, sempre o barco vai pra onde é mais perigoso. Aí o barco tava indo para aqueles paliteiros assim de rede que colocam aqui na Lagoa dos Patos, tem muito paliteiro, tem até que tomar cuidado, muita rede, eles botam paus de eucalipto assim com rede. E a gente indo para ali, conseguimos, saímos do motor. Aí paramos na feitoria. Aí não ia ter combustível pra gente seguir. Então nós vamos esperar a noite aqui, né? A gente ancorou e tal, tava um vento nordeste, a feitoria protege o nordeste. E a gente ficou ali, aí no outro dia já tinha combinado e iam nos levar combustível. Só que o vento virou. E entrou um sudoeste 45 nós. E aí sim, foi aquela coisa.
quando eu saí pra rua, eu disse, vou soltar mais um cabo de âncora, vou dar uma revisada e tal. Eu senti um ar quente, assim. Aí eu disse, isso tá estranho. E aí, quando veio, eu saí pro cockpit, assim, aquilo veio que eu nunca tinha visto. Já veio vento e chuva juntos. E onda batendo. E aí a gente não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, na verdade. E aí, quando esticou o cabo da âncora, a âncora começou a agarrar, começava a saltar. Começava a saltar, começou a saltar, começou a saltar. E aí o barco bateu num calão, bem com o motor. Quebrou o motor e o motor caiu na água. Então a gente ficou sem leme, sem motor. E naquele vendaval escuro, assim, não enxergava nada, aquela chuva. Quando veio, eu vi a praia. Ainda bem que nos empurrou para a praia, nos levou lá pro meio da lagoa. Aí eu disse, a gente vai bater. E aí aquele barco começou a bater no chão, bater no chão, bater no chão, até que acabou na praia. Aí dali, a gente jogou umas mochilas para fora, assim, pra praia e saltamos do barco. Aí eu amarrei numa árvore, ele já em cima da areia, eu disse, eu vou amarrar aqui ainda, amarrei. Aí fiquei olhando assim, eu disse, não acredito que eu vou perder o barco na primeira viagem, assim, coisa meio... Aí tá, que temporal e chuva, água pra tudo que é lado. Aí a gente saiu caminhando e achou uma casinha. E acabou que a gente passou a noite na casinha lá, né? E vamos voltar no outro dia de manhã pra ver se o barco tá ali, o que aconteceu, se não quebrou e tal. Contando com a sorte, assim. E aí no outro dia de manhã, tava ali o barco, deitado assim, de lado, né? Que ele é fixa. Então ele ficou deitado ali, a uns 2 metros assim da areia. A água baixou e ele ficou uns 2 metros. Tá? Aí como já tava vindo esse meu amigo lá da Z3 com bote de pescador, a gente cavou com uma enxada assim, um canaletinho, aí amarramos um barco e conseguimos puxar. Aí a gente veio a reboque até aqui em Pelotas. Mas a história assim, já na primeira vez que a gente vai sair, né? E sabe que nenhum momento me passou pela cabeça assim, eu não vou mais velejar, porque isso é perigoso, sabe? Eu acho que são coisas que acontecem. Ainda bem que não foi nada grave, assim, mas... Aí aconteceu, depois o barco veio pra cá, aí nós mesmos, eu tava procurando gente pra fazer o leme, só que ia sair muito caro. Aí tinha um amigo meu que solda, né? E aí a gente foi lá, olhamos a medida e soldamos o leme, fizemos o leme, nós mesmos colocamos aqui no barco. Já tá mais de 1 ano o leme, não saiu R$100 o leme. Comprei o inox em ferro velho, soldamos, botamos madeira, fibramos por fora. Tem que fazer uns ajustes ainda, né? Ele não tá, claro, não vou dizer que é uma coisa profissional, mas ficou bom. Mas na primeira viagem assim já aconteceu isso, e acredito que não vá ser a única, né? Tomara que não, mas pode acontecer outras vezes. E se acontecer, é aquela coisa, mantenha a calma, vê o que pode ser feito e pensa assim, né? Filtrado. É bem comum quando a gente está no meio de um perrengue na água pensar, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí quando passa e a gente chega na terra, a gente diz, o que eu tô fazendo aqui agora, né? Tem que voltar pro mar de novo. Eu quero ainda poder sair sem tempo para voltar, sem hora, sem dia, sem nem lugares assim programados, simplesmente ir olhando o mapa ali, indo, para num lugar um pouco, para em outro lugar, e ir conhecendo mesmo. A gente recebe muitas perguntas sobre como ganhar dinheiro no barco. Cada pessoa tem sua profissão e procura avaliar se é possível conciliar com a vida a bordo. O Duda, por exemplo, trabalha por conta própria e pretende um dia comprar um veleiro maior e fazer seu trabalho a bordo. Isso, eu faço tábuas para corte, tábuas para frios, para carne, e faço também mesas com pé de ferro e tampo de madeira. Agora inventei um porta-vinho de ferro também, aí eu só mando pintar, fazer a pintura, mas o ferro, a solda eu que faço. E aí vou
divulgando. Nem um local fixo, eu vou pela internet e amigos e coisa vão divulgando. Eu acho que tem bastante gente que nunca subiu num barco e coisa e já compra um barco. Eu não sei, eu acho isso meio arriscado, mas por outro lado também acho legal. Mas eu acho que o primeiro é se enturmar, assim, ver algum amigo, algum conhecido que veleje e coisa e vai entrando, sai um dia para passear, ver como é que é, ver se realmente é aquilo que gosta, né? Porque às vezes, bom, tem muita gente que sai para fazer uma viagem e enjoa o tempo inteiro. Aí acaba ficando desagradável. Ou não vê terra, acaba ficando com medo, preocupado. Então tem certas coisas que a gente tem, na verdade, descobrir só estando lá. Só lá para saber o que a gente vai sentir. Assim, eu mesmo, quando eu fico sem ver terra, me dá um alívio. Assim. Eu me sinto, me dá uma tranquilidade. Aquela calmaria, assim, só aquele mar, eu fico tranquilo. Estamos aqui comendo um sal marinho, privilégio para poucos. Aí. Só catar aqui, ó. Sal orgânico, sal orgânico. Sal orgânico direto da fonte. Sei lá, quero participar de uma tripulação. O que eu devo me preocupar, assim, que você acha? Eu acho que, bom, em primeiro lugar tem que estar disposto a participar de todas as tarefas do barco. Porque a gente faz de tudo, um cozinha, depois no outro dia tu lava, depois tudo que precisa ser feito, né? Levanta a vela, baixa a vela, faz o turno, cuida da navegação, vê se não vem barco, tudo. O cuidado assim com o barco é antes de sair para fazer uma travessia, ver o estaiamento, está tudo firme, como falou, ver as cracas, ver o fundo, né? Tá muito sujo, vai fazer muito arrasto no barco, vai acabar perdendo velocidade, ver as velas, como é que estão, as luzes e escutar, né? Ouvir o que as pessoas têm para falar. Como a gente é menos experiente, quando alguém fala alguma coisa, tu escuta ali, faz, e nem que tu faça, depois pergunta o porquê, vamos dizer assim. E tem que estar disposto a participar da tripulação. Não tem muito mistério, assim, é gostar e estar disposto mesmo. Esse aqui é o veleiro Belamar 33. Tá indo para Santos agora, vamos levar para Santos, eu e o Tony. Vamos só passar em Rio Grande para abastecer de diesel e preencher os tanques com água. Tá tudo pronto já. Tendo em cima do barco que tu vai aprender, caça um pouquinho essa vela aqui, levanta a vela, essa vela serve para quê, né? Caça mais um pouquinho. Aí vai aprendendo a timonear o barco, a guiar, vai entendendo o vento, qual é a posição, se está um vento contra, tu vai caçar mais as velas, se está um vento de popa, tu vai folgar mais as velas. Aí esses detalhes assim que a gente também vai aprendendo fazendo, né? Vendo, errando. Também a gente erra muito. E um erro no barco por isso que começar com barcos pequenos também é uma coisa mais suave, né? O erro é menor. Um jaibe, vamos dizer assim, quando a retranca passa de um lado para o outro num barco grande, é uma coisa, é perigoso. Agora num barco menorzinho a gente já controla melhor. Você me falar o que aconteceu no seu rosto? Aqui agora foi a gente estava na regata lá em Porto Alegre esse fim de semana e eu faço a proa. Então na hora de baixar o balão eu estava voltando da proa e o meu outro amigo estava botando a escota do balão já para dentro da cabine, já baixando. Só que pegou uma rajada e ele inflou de novo, estava bem no início assim, vindo, e ele inflou de novo. E quando ele inflou eu estava vindo e a escota voltou e queimou. Além de queimar a mão dele também, aí ele não conseguiu segurar, me passou aqui e me deixou uma tatuagenzinha para lembrar da regata. Você tem visto novas pessoas entrando assim, ficando curiosas para ter barco? O que você acha assim, na época, desde que você começou, sei lá, pela sua experiência? Eu acho que sim, até com vontade de morar a bordo também, com vontade de
de querer viajar de barco, até porque está começando. Eu acho que tem lugares para fora, vamos dizer, para Europa, sei lá, lugares já a cultura de barco já é mais forte, né? Já tem mais. Sei lá, Paraty tem bastante gente, mas aqui no sul não se ouvia falar muito, pelo menos eu, assim, a minha turma, coisa no clube, até não se ouvia falar de gente morando a bordo, de gente querendo sair de veleiro. E eu acho que está crescendo isso aí, as pessoas estão conhecendo mais, a internet também, o hashtag Sal, mostrando muitas pessoas que velejam aí. A gente vê o vídeo e vê que isso é possível, né? Vê que tá ali, não é uma coisa só de ricos, vamos dizer assim. O mundo náutico, assim, veleiros não é coisa de rico, é coisa tudo depende do que a gente quer gastar, como é que vai ser teu barco e tudo mais, mas um barco simples assim dá para ir longe, dá para aproveitar bastante, dá para curtir, dá para dormir dias fora, ancorado e... Eventualmente alguém escreve pra gente pedindo para colocar os preços dos veleiros. Como varia muito conforme o lugar que você tá, o ideal mesmo é dar aquela velha e boa pesquisada na internet. Por exemplo, esse veleiro Aruba aqui, 28 pés, 150 mil. Aí temos esse veleiro Marreco 16, 17 mil. Aqui tem outro veleiro, um Ding 14 pés, ele tá 2.500. Ele provavelmente tá sem mastro e sem vela. Mastreação do veleiro Ding 1.500. Aqui um OD 23 por 35 mil. Então você vê que vai variar conforme seu interesse. Vale dedicar um bom tempo para pesquisa mesmo. Só tinha o VHF e uns botõezinhos assim para luz de navegação e coisa. Aí eu comprei esse painelzinho aqui que tem várias funções, né? Comprei uma tomadinha 12 volts com isqueiro, o voltímetro aqui para bateria. Aqui fiz um encaixe para um som, para colocar um sonzinho. Aqui fica o VHF e aqui é a bomba de porão, a bomba com automático ou manual. Aqui é a mesa de navegação, né, com os instrumentos, e embaixo da mesa de navegação tem o vaso. Bem prático, um vasinho normal com bombinha manual, né? Tá quase tudo certinho, porque ainda tem um vazamentinho no registro de saída que eu vou ter que dar uma conferida nisso, mas está funcionando pelo menos. Já tenho um vasinho. Aqui tem, como tem o vaso do lado da cama, né? Aqui consequentemente aqui é uma suíte. É muito mais o que está dentro de você e o que você quer aprender e está disposto a fazer do que o barco em si. Se é grande, se tem... A gente vê muitas histórias de barcos pequenininhos aí, assim, 23, 24, 27 pés, que deram a volta ao mundo e que velejam, que viajam bastante. Enquanto tem barcos aí de 40 pés, 45, sei lá, barcos completos que não saem da vaga, vamos dizer assim, ou passeiam aqui pertinho. Claro que também cada pessoa tem o barco por um motivo, né? Não sei. Uns gostam só de sair ali e voltar, outros já querem se aventurar mais. Aí tem tudo isso, mas é bem possível. Qualquer pessoa que se interesse por esse assunto e queira, eu quero ver como é que é um barco, quero interessar em um dia ter um barco, dá pra ter um barco com certeza, tranquilamente. Comprei o título desse clube, né? Tem como ser também sócio contribuinte, aí as taxas ficam um pouco mais caras, mas eu consegui comprar o título do clube e o barco fica aqui na Marina, aqui em Pelotas, e eu tenho uma taxa mensal, não é uma taxa alta, dá para manter bem, e tem tudo aqui, tem banheiro, tem internet, caso veleja aí, chegue aqui tardinho e tal, tá frio, coisa, molhado, pode tomar um banho, coisa, e o barco fica seguro aqui, né? Ainda mais que é no arroio, aqui o Arroio Pelotas, no máximo sobe um pouquinho a água, abaixa um pouquinho a água, é protegido do vento,
tudo mais. É um clube bem bom, eu gosto bastante daqui. Fico bem tranquilo assim de dormir. Fico em casa e deixo o barco aqui sem preocupação nenhuma. Estamos aí arrumando o barco modelo Delta 32 para fazer a travessia Rio Grande do Sul para Florianópolis, Santa Catarina. Uma coisa que eu vi que foi muito bonita com o golfinho, eu tava de noite, era até um Skipper 30, a gente tava no litoral de São Paulo de noite e tinha aquela bioluminescência na água, que fica aquelas luzinhas assim, né? Quando o barco vai andando e a espuma brilha, verde fluorescente assim. E eu tava olhando assim parado, o barco tava no piloto e eu olhando assim, quando vê, escutei um barulho assim, um barulho de ar assim na água, cortando assim a água. Aí eu olhei, era um golfinho, só que o golfinho brilhava, ele parecia um torpedo brilhando assim, junto com essa bioluminescência, e ele cruzava de um lado ao outro do barco assim, vinha na popa e saía da proa assim, e aí já aparecia outros e pulavam, e aquilo brilhando, aquilo foi... parecia que não era verdade assim, sabe? Parecia efeito. Aquela cena foi muito bonita. O mar é tudo. Ele cobre 7/10 do globo terrestre. Seu sopro é puro e saudável. É um deserto imenso, onde o homem nunca está sozinho, pois sente a vida se movimentando por todos os lados.